aqui para mais um vídeo. E hoje, como vocês viram no título, é um vídeo de curiosidades de Tom e Jerry. Então não perde o vídeo, tá muito top. E assiste aqui, né? Então bora lá. Curiosidade número 1. A série do Tom e Jerry foi baseada em acontecimentos reais. Como assim, Celso? A série foi baseada em acontecimentos reais porque um dia William Hanna e Joseph Barbera, que eram os caras que foram que criaram o Kojak, fizeram a empresa Hanna-Barbera, depois estavam ali tudo e tal, um dia, e nesse dia eles viram um gato, meio que brigando com ratas e tudo e tal, eles tiveram a ideia de criar um desenho do Tom e Jerry. Foi aí que começou a crescer a ideia, que é uma coisa que eu já vou explicar mais pra frente. Só que antes disso, bora pra curiosidade número 2. Para entender como começou o Tom e Jerry, temos que falar um pouquinho antes. Vamos para pensar. A MGM era o maior estúdio da época. Mas daí, no ramo da animação, estava para trás. A Disney tinha o Mickey. A Universal tinha o Roger Rabbit, depois ia criar o Pica-Pau. O Warner Bros. O Looney Tunes. A MGM ainda não tinha nada. Com isso, eles contrataram os dois caras, tinha feito alguma coisa que agora eu não lembro. Esses dois caras eram bem famosos na época do desenho. Esses caras tudo e tal. E junto com eles tinha um cara chamado William Hanna. E já tá indo, a história vai parar. Daí com isso eles e tal. Só que uma hora parou de fazer sucesso. E essa hora que parou de fazer sucesso, largaram mão, meio que demitiram todo mundo, porque eu já vou explicar esse asterisco. E abriu o próprio estúdio. E não é bem demitiram porque chamaram eles pra trabalhar nesse estúdio. Eles trabalham tudo e tal. Deviam outro nome, que é o Joseph Hanna. Não, o Joseph Barbera, tô falando tudo errado. O Joseph Barbera, que já era meio que amigo do William Hanna. Ficaram mais próximos no trabalho. Ele ia trabalhar com a animação, mas foi a empresa que ele tava lá, a animação faliu. E com isso os dois começaram a criar o desenho juntos. Bora pra curiosidade número 3. Curiosidade número 3. No início, o Tom e Jerry não era base do Jerry, era base sobre um cão e uma raposa. Sim. Isso só mudou porque houve uma infestação de ratos no estúdio da MGM. Isso voltamos lá pra curiosidade 1. Essa infestação de ratos, eles contrataram um monte de gato. E esses monte de... contrataram é forte, né? Pegaram um monte de gato e esses gatos ficaram com rato. E a ideia de criar o Tom e Jerry. E essa foi a ideia de criar o Tom e Jerry. De mudar do cão e da raposa pro gato e o rato, mais conhecidos desse mundão. Então bora pra curiosidade número 4. Depois disso, eles tiveram ideia, fizeram meio que um roteirinho, tudo e tal, e foram apresentar pros chefes lá. Chefe, nós temos que fazer um gato e rato, blá blá blá. Eles não aceitaram, porque falaram que a história é muito simples, tudo e tal, acho que ninguém ia curtir muito. Daí eles ficaram enchendo o saco tanto, que no final eles aceitou. Então nunca desista, sempre persista. Esse é o conselho de hoje do Celso Cult. Não, falou sério mesmo. Voltando ao assunto. Eles tiveram a ideia, tudo e tal, chamaram. No final aceitaram, mas era só pra fazer um curta. E esse curta foi eu vou falar como tá aqui na tradução, Bichano em Mal Lençóis de 1940. Esse foi o primeiro episódio de Tom e Jerry, que o Tom era meio estranho, a animação tava muito assim, conhecida. E cara, deixa eu ver se eu vou falar nisso no futuro ou falo agora, pera aí. Que eu anotei aqui, eu não tenho uma boa memória, pera aí. Não, então, vamos para a próxima curiosidade. Seguindo essa mesma rota, nesse primeiro episódio, você sabia que o Tom e Jerry tinha outros nomes? Nesse episódio, nesse primeiro, dá pra descobrir que o nome do Tom era Jasper, porque a dona dele até fala Jasper, tudo tal. Na versão original, não lembro se na versão normal, na versão dublada, dublaram ou não. E com isso não sei, mas na versão original era Jasper. E o Jinx, que é o Jerry, só que nunca foi chamado de Jinx na primeiro episódio em si, mas foi chamado quando eles estavam fazendo como é que é seu desenho e tudo e tal. Então, assim foi criado, depois virariam o Tom e o Jerry. Isso eu vou explicar mais pra frente como é que foi sair esse nome. Curiosidade 6, antes de falar sobre o nome Tom e Jerry, de como surgiu tudo e tal, eu vou falar da reviravolta que teve. A MGM ficou de boca aberta, porque os caras do cinema tá tudo ligando. Quando nós temos mais curta do gato e do rato, que não é curta do rato. Eles ficaram muito impressionados. E nós já falaram, vai trabalhar. E acabou que saiu um monte de curtas. Só que daí tinha um problema. Eles falaram que precisava de outro nome. E aí vamos para a curiosidade número 7.
Episódio 9, eles abriram um concurso, né, assim, tudo e tal. E nesse concurso que eles abriram, para escolher o nome 9, quem ganhou foi Tom e Jerry. Sim, parece que surgiu Tom e Jerry. Só que daí, o William Hanna e o Joseph Barbera, falei certo? Acho que falei. Eles não gostaram do nome. O Hanna-Barbera, como é fácil? O Hanna-Barbera não gostaram do nome. Porque, eu até notei aqui, é o nome de uma bebida alcoólica, Tom e Jerry. E também, era lá de um livro também, que tinha 2 personagens do livro que eram meio grosseiros, assim, tudo e tal, e daí veio do livro também. E também porque era um termo assim pra falar grosseiro, agressivo, essas coisas, tipo assim. Daí eles não gostaram, mas como não tinha fazer nada, que na época ainda trabalhavam lá, então acabou por aí mesmo. Bora pra curiosidade 8. A primeira versão do Tom Jerry, sim, a primeira que eu tô falando daquela que era a melhor de todas, talvez. A primeira versão ganhou 114 episódios, ou capítulos, não sei como eu prefiro chamar. Em 18 anos. Então tivemos 18 anos dessa primeira fase e tiveram 114 capítulos. Beleza? É só isso mesmo. Bora pra curiosidade 9. Tom e Jerry tiveram várias versões diferentes depois dessa. Acabou com o Blues Cat Blues, que eu já expliquei que teve um episódio depois desse. E não, tem um vídeo que eu fiz, que eu vou deixar aqui no card. Eu vou deixar aqui no card pra assistir depois. É um vídeo que eu vou achar e vou mostrar assim, ó. Esse vídeo é o vídeo daqui e vocês vão assistir aqui. Porque é um vídeo muito que eu fiz falando que eu não entendo a teoria do Tom e Jerry ter acabado e tal. Esse vídeo ficou bom lá também. Mas não é isso que eu quero falar. Com isso, o Joseph Barbera total. Passa um tempo, que nem eu falei, o desenho acabou, porque a MGM já estava vendo que o mercado de animação estava caindo. E com isso, a Hanna-Barbera saíram e foram fazer seu próprio estúdio com um monte de desenhos novos, como Scooby-Doo, Flintstones, Jetsons, tudo e tal. Enquanto isso, Tom Jerry comprado não tava nos direitos do Hanna-Barbera, porque ele já estava em outro lugar, enquanto isso Tom Jerry estava com a MGM. E com isso tivemos várias versões novas. Algumas que eu posso citar. Teve depois, foi do Gene Dead, que tem uma história bem louca. A história que o desenho foi feito lá na Tchecoslováquia, tem todos os rolês. E pra mim é a pior versão do Jerry. Só pode dizer isso. Depois teve o Chuck Jones, que foi o animador do Looney Tunes. E trouxe um pouquinho mais do Looney Tunes, assim, tudo e tal. E fez isso assim, com o Tom Jerry. E depois, eu até coloquei aqui, Tom Jerry amigos? Como assim? Teve uma versão que o Jerry tinha um lacinho, que daí os dois eram amigos. Eles eram amigos e viviam um monte de aventura juntos. Depois disso voltaram com o Tom Jerry Comedy Show, que foi um deles. Eles voltavam às aventuras clássicas, sem ter amizade nem nada. Depois tiveram o Tom Jerry Kids, que meio que saiu da MGM e foi pra Turner. E da Turner foi pra Warner Bros. Porque agora já a Turner foi pra Warner Bros. Foi uma coisa assim. Daí teve o Tom Jerry Kids, que eu lembro que eu até assistindo bem um pouquinho. E depois tem os Aventuras de Tom Jerry, as novas Aventuras de Tom Jerry, as Aventuras de Tom Jerry, um dos dois. E eu gosto muito desse, cara. Eu lembro de assistir muito esse. E o show de Tom Jerry, que eu lembro de ter assistido bastante, eu falei assim, do Boomerang. Também teve filmes, então, como assim, mais recente, que eu gostei, cara. Muita gente talvez não tenha gostado, mas eu curti, sem problema nenhuma. E um monte de meus, assim, tem o meu favorito, eu vou falar meu favorito aqui, Velozes e Ferozes. Gosto muito desse filme. É bom. E agora bora pra última curiosidade e o fim do vídeo também. Pra finalizar, você sabia que o Tom Jerry foi indicado a 13 Oscars? E desses 13 ganharam 7. Então galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E é isso. Valeu, falou e fui!